Mano, isso só pode ser inveja. Vocês quererem botar a goela abaixo uma inverdade, uma mentira, que tem que levar o Neymar... Esse comentário foi muito bom, mano. Eu vejo o Neymar importante para a seleção brasileira, não apenas para os 11 jogadores titulares. Isso faz muito sentido. Se for convocado pelo Ancelotti, beleza, é uma escolha do treinador, e o treinador que se vire com ele pra ver o que vai fazer. Cara, eu não acredito que ele tá falando isso. Tem que levar o Neymar, eu não levo o Matheus, o menino do Cruzeiro. Matheus Pereira. Eu não levo o Caio Jorge. Mano, e as últimas convocações de Neymar com a camisa do Santos têm deixado a mídia muito dividida sobre a convocação dele pra Copa do Mundo. Tinha condição de fazer 5 jogos seguidos? Porque se ele faz 5 jogos seguidos, mete 2 gols no Bahia, na cobrança dos pênaltis, ficava desse tamanho pra convocação do dia 18. E não tá desse tamanho. O Ancelotti, a gente já conversou bastante sobre isso aqui. O Ancelotti deixou claro, até 18 eu te espero, mas desse jeito tá difícil. Eu que sou uma Neymarzete assumida, eu já não sei mais o que falar. A cada semana tá ficando mais difícil. A cada semana tá cada mais difícil. E olha que o Ancelotti, claro, não vai se pronunciar agora, mas cada jogo que passa, eu tenho menos convicção de que ele vai estar na Copa. E uma coisa muito debatida é o que o Neymar tá usando o Santos somente pensando em ser convocado pra seleção, o que é uma coisa grave. Mas você sabe o que os principais jornalistas aqui do Brasil estão falando sobre essa situação, mano? Então preste atenção e acompanhe, porque eu quero saber a tua opinião no final do vídeo. Se liga só. E eu realmente não sei o que o Ancelotti vai fazer. Ele, inclusive, me dá indícios de que ele não vai levar o Neymar. Eu sei que alguns colegas têm opinião diferente. Todas as vezes que eu vi o Ancelotti falar, eu sempre achei ele mais burocrata, mais protocolar, para não descartar de uma vez, porque, enfim, né, é um ídolo brasileiro. Mas ele me dá indícios de que ele não vai levar o Neymar. Só que eu, Chico Garcia, eu mudei de opinião. Igual o Cicinho. Isso aí. Porque assim, eu estava esperando uma resposta física, acima de tudo, do Neymar. E eu acho que fisicamente ele está respondendo. Ele tem jogado 90 minutos, ele emendou uma sequência, fica um jogo fora, outro não, mas ele está conseguindo jogar. Esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, nunca se discutiu o Neymar. Nunca se discutiu e ele continua fazendo a diferença. E aí tem duas questões que elas me chamaram a atenção e me causaram reflexão nos últimos tempos. A primeira é que, talvez, no Santos, vai ser muito difícil a gente conseguir analisar o Neymar. Porque o futebol está cada vez mais coletivo. E até mesmo o desempenho individual dele acaba dependendo de outros jogadores. Porque quando ele dá um passe, você espera que esse passe retorne e muitas vezes não volta. Quando você dá um passe deixando um companheiro na cara do gol, você precisa que esse cara faça o gol para que essa assistência seja computada. E aí, muitas vezes, o Santos não ganha, como foi o caso ontem, e vai se dizer, tá, mas poxa, ele jogou bem, mas o Santos não ganhou. Pois é, mas isso vai acontecer, porque infelizmente ele não vai conseguir carregar um time nas costas. O Santos é muito limitado. Então essa foi o primeiro alerta que me deu. E o segundo é que talvez a gente pense numa questão de, e eu pensei, especialmente depois do amistoso contra a França, na questão da intensidade. Falei, pô, cara, não tem como. O jogo que a gente viu ontem de PSG e Bayern, eu falei, cara, o Neymar tá muito distante. Mas vamos lá, acho que isso é questionável. Agora, entre os 26, sem Rodrigo, com o Estevão, a gente não sabendo como estará, eu acho que se impõe a ida dele. Porque ontem o que a gente viu na Argentina foi mais do que um jogador tecnicamente acima da média. Foi uma representatividade que talvez a gente precise na Copa. Capelanes, quando você é convocado para uma Copa do Mundo, não há garantia de titularidade. Quem define isso é o treinador. E o Brasil passou por 2 ciclos com o Tite. Então, ok, vencemos isso. Lá estava o Neymar. Só que agora é uma outra história. Eu vejo o Neymar importante para a seleção brasileira, não apenas para os 11 jogadores titulares. Pode ser que ele nem seja titular, mas é um cara que, de repente, num momento difícil, num placar adverso, você tem uma qualidade respeitada pelos adversários, porque os jogadores do São Lourenço não olharam para nenhum atleta do Santos ontem como eles olharam para o Neymar. E eu acho, mano, que muitos comentários que você vai ouvir agora, você não vai concordar e vai parecer que é um pouco de inveja. Se liga só no que a mídia tá falando. Eu entendo que uma seleção tão fraca como a nossa, que infelizmente não vai ter o Estevão, e é capaz dele não levar o Hendrick. Eu acho que ele não gosta do Hendrick, o tal de Ancelotti. Já mostrou isso no Real Madrid e agora. Eu acho que o Hendrick não vai. Eu acho que ele não vai. Acho que vai o Luiz Henrique e o Ryan, que era do... Ryan, que fala? Do Vasco. Eu acho que vai os dois. João Pedro, Matheus Cunha, né? Eu não sei qual que é Igor Thiago. Martinelli. E o Gabriel Martinelli. Sabe o que eu tô pensando aqui?
Se ele não levar o Pedro pra levar o Neymar, é sacanagem. Não, mas ele vai... Não, então... O Pedro é brincadeira. Não, então, aí... Se tiver que discutir quem que tem que ir pra Copa... Não, é sacanagem. Mesmo com o Felipe Luiz atrapalhando toda essa passagem de 90 até hoje, quantas Copas dariam? De 90 até hoje, 2026, dão 90... 10, 14, 18, 22. 9. Faz 9 Copas do Mundo, que dá 4. 9 vezes 4, 36. São 36 anos que o Lazzaroni, se ele for mijar na rodoviária, o cara do lado dele vai falar, por que você não levou o Neto? Verdade. Em qualquer lugar do mundo, do Brasil, ele vai ter que responder isso até o final da vida dele. E ele vai falar que eu era gordo, que eu não tinha bom ambiente. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Foram 36 anos que ele é cobrado por isso. 36 anos. Eu, graças a Deus, que eu não fui. Porque aí eu fiz outras coisas, entendeu? E eu não sou aquele tipo de cara que se vitimiza quando era pobre e também que não foi pra seleção. Eu tô nem aí, rapaz. Vocês não pegaram as mulheres que eu peguei na vida. Eu não fui profissional. Eu fui boleiro de bola, jogador. Fui zoneiro mesmo. Eu gostava de beber, gostava de fumar. E é isso, minha vida foi essa. Falei pro Veloso aqui agora, antes do programa. Rapaz, se eu tivesse me cuidado, o que você falou pra mim? A gente entende, né, e falou sobre isso, que realmente tem ido muito mais longe. Muito mais longe. Mas eu me arrependo disso nada. Eu que errei, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. A vida é essa. Agora, vocês quererem botar a goela abaixo uma inverdade, uma mentira, que tem que levar o Neymar e aí eu não levo o Pedro. Tem que levar o Neymar e eu não levo o Matheus, o menino do Cruzeiro. Matheus Pereira. Eu não levo o Caio Jorge. Mas, hoje, os números mostram que a situação dele está bem distante. Assim, vou dar outra vez o mesmo exemplo, tá? Pega o Neymar, esse que jogou contra o São Lourenço, pega esse Neymar que jogou contra o São Lourenço e joga ele no meio do campo do PSG e Bayern de Munique. Como você vê ele em campo? Pega o que ele fez, pega a intensidade dele do jogo com o São Lourenço e coloca lá no PSG e Bayern de Munique. Atropelado, ele ia ser atropelado. Não, ele ia ficar que nem barata tonta, olhando pra lá e pra cá, os caras indo pra lá e pra cá, um time atacando, outro atacando. Não ia pegar, não tem como olhar e falar que o Neymar pode jogar a Copa do Mundo. Ele pode até ser convocado pelo Ancelotti. Eu não duvido que seja. E se for convocado, beleza, ok. É a escolha do treinador. Ninguém vai ficar martelando. Não merecia. Pelo menos eu não vou ficar. Não merecia, que injustiça. Se for convocado pelo Ancelotti, beleza, é uma escolha do treinador. E o treinador que se vire com ele para ver o que vai fazer. Né? Mas merecer, ele não está merecendo. Mas a verdade é que essa polêmica sobre o Neymar ser ou não convocado vai durar até prestes à convocação. Só se a lista ser vazada antes, o que eu acho que não vai acontecer. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa, mano. Em relação a desempenho, o que o Neymar vai desempenhar, cara, vai ser mais ou menos isso daí, o que ele já vem fazendo nessas últimas semanas com a camisa do Santos. Agora a questão é, será que é o time do Santos que é ruim? É o que a gente imagina que seja, né? Mas será que é o time do Santos que prejudica o rendimento do Neymar ou não? Ou realmente coloque ele em qualquer time vai ser o mesmo rendimento? Porque assim, muitos defendem a tese que se ele for para a seleção jogar com jogadores melhores, o rendimento dele vai aumentar. A gente vê alguns lápis de lances bonitos, lances interessantes do Neymar durante as partidas do Santos, só que não tem continuidade por causa dos companheiros. Então muita gente vem falando isso. Mas será que realmente, mano, esse é o problema? Porque fisicamente ele melhorou bastante e com isso alguns mecanismos de drible, de explosão melhoraram. Ele não vai ser mais o Neymar que a gente viu antes na seleção brasileira, no Barcelona, no PSG, isso a gente pode esquecer, mas pode ser um Neymar que ainda consegue encontrar jogadas, consegue fazer boas escolhas, um jogador acima da média, mas é aquilo, a gente só vai saber se a gente colocar ele em um lugar onde tem jogadores melhores, e esses jogadores melhores seriam na seleção brasileira. Mas agora não tem mais amistoso para preparar para antes da convocação, só depois de ser convocado. Será que é a hora de convocar o Neymar? E é isso, mano, vamos convocar e vai ser o que for na Copa do Mundo, que muito provavelmente será a última dele com a seleção brasileira. Eu, particularmente, se fosse o Carlo Ancelotti, eu convocaria o Neymar. Agora, se isso vai ser bom ou ruim no banco de reservas, se ele vai ficar de biquinho no banco ou se não for relacionado pro jogo, não. Se ele não
estiver dentro de campo, agora isso é secundário, isso é outra coisa. Mas falando de convocação, se eu fosse o Carlo Ancelotti, sim, eu convocaria o Neymar e o resto eu resolveria depois, mano. O que você faria? Concorda comigo? Concorda com os comentaristas? Deixa a tua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.